Glória a Deus, graça e paz, podeis sentar. Alguém esqueceu um piloto, não sei como o nome disso aqui. Abra sua Bíblia no Salmo 97. Salmo 97. Nós lemos esse salmo no primeiro dia, eu acho que foi a pastor Yara que leu. No segundo dia, foi você? Foi você? Ah. Salmo 97. Verso 1 e 2 apenas. Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Amém? Vamos orar rapidinho, curva a sua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, fala conosco. Abra o nosso entendimento para que possamos compreendê-la, que o Espírito Santo venha nos conduzir, venha nos dirigir, para que, ó Deus, para que possamos plenamente entender esta palavra, tomar posse dela, para que ela possa moldar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, de agir, e assim implantar, estabelecer o Teu reino, Senhor, ó Deus, sobre a terra. Nós Te adoramos, bendizemos em o nome de Jesus. Amém? Mais uma vez você pode dar um forte aplauso ao Senhor e dizer assim: Jesus reina. Está fraco? Jesus reina. Só as mulheres, Jesus reina. Só os homens, Jesus reina. Todos juntos, Jesus reina. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse tema dessa festa, que tema lindo, que tema tremendo, poderoso. Como nós falamos no primeiro dia, não é a gente que escolhe esses temas. A Embaixada Internacional Cristã em Jerusalém é um órgão que envolve igrejas de várias denominações ao redor do mundo. Já são mais de 150 países, se eu não me engano, no ano passado, tinha representado mais de 150 países na embaixada, na festa dos tabernáculos em Jerusalém, uma festa promovida por o povo cristão adorando o Senhor. E nós precisamos entender que essa festa, ela traz uma mensagem. E quando nós vemos assim, esse tema, escolhido pela embaixada, pela AICEG, como a gente chama, para abreviatura, o rei de toda a terra, como esse tema é poderoso, como esse tema ele é um anúncio profético, e nós precisamos entender isso. Muito bem, Salmo 97 nós lemos: reina o Senhor, alegre-se a terra. Ou seja, quando Deus reina, a terra deve se alegrar. Quando Deus reina, há alegria. Existem pessoas que, quando essas pessoas reinam, traz tristeza, traz tumulto, traz dor, traz sofrimento. Mas a Bíblia diz assim: reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Interessante que nesse tempo não havia noção de quantas ilhas havia ao redor do mundo, e verdadeiramente são muitas ilhas. Amém? E aqui diz assim: justiça e juízo. Diga: justiça e juízo são a base do seu trono. No Provérbios 21:3, nós não vamos ler para ganhar tempo, diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso dito no Antigo Testamento, onde a base do culto era oferecer sacrifícios, que para nós hoje são ofertas. Mas a Bíblia diz assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor. O nosso Deus é um Deus de justiça. Amém? Diga: o nosso Deus é um Deus de justiça. Obrigado. Agora, irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23. Lucas 23. E nós vamos entender algumas coisas importantes que a gente às vezes nunca percebeu, nunca atentou.
Lucas 23, apenas o verso 38, não dá para ler todo o texto, mas fala sobre a crucificação, e diz assim: acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o Rei dos Judeus. Em algumas versões diz assim: acima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Às vezes essas traduções tentam facilitar e tiram coisas importantes do texto. E também acima dele, na cruz, estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Queridos, na crucificação era necessário que houvesse uma acusação. Pelas leis romanas, quando alguém era preso, era colocado na cela ali algo chamado escrito de dívida, e que quando alguém chegava, sabia por que aquela pessoa estava presa. Então estava lá os crimes escritos na cela, ou na porta da cela, ou na parede, o que ela cometeu. Quando alguém era condenado à morte, condenado à crucificação, era colocado esse escrito de dívida, a acusação. Quando nós vemos nos filmes, nas fotos, apenas veem uma placa sobre a cruz de Jesus. O Hollywood retrata isso, mas os dois bandidos que foram crucificados também haviam placas, e ali estavam escritos os crimes deles. Mas Jesus não havia de que acusá-lo, então tinham que colocar alguma coisa, porque a lei determinava que tinha que colocar acusação. Então colocaram: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Agora olha o detalhe, queridos, eles escreveram em grego, eles escreveram em latim e eles escreveram em hebraico. Que isso representa? O grego, a letra, o idioma da filosofia, da medicina, das ciências da época, da engenharia. Até hoje vários termos de medicina, cardiologia, grego, neuro, tantas palavras, pneuma, vou no pneumologista, tudo vem do grego, e estava na língua da ciência, era o idioma mais falado da época, em grego: este é o Rei dos Judeus. Estava escrito em latim, o idioma do governo humano da época: este é o Rei dos Judeus. Estava escrito em hebraico, o idioma da religião, o idioma do judaísmo e o idioma do Antigo Testamento: este é o Rei dos Judeus. Jesus foi crucificado como Rei dos Judeus. Diga: Rei dos Judeus. Nós precisamos entender, irmãos, olha como Deus é lindo, como Deus é tremendo. O Antigo Testamento ele foi escrito todo em hebraico, algumas partes em aramaico. Mas o Novo Testamento ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito em grego. Por quê? Porque não era uma mensagem só para o povo israelita, não era uma mensagem só para o povo judeu, é uma mensagem para o mundo inteiro. Então foi escrito no idioma mais falado da época. Dê um aplauso ao Senhor e diga: essa mensagem é para mim. Diga: essa mensagem é para mim. O Novo Testamento foi escrito no idioma mais falado, é como se fosse em inglês hoje, que é o idioma mais falado no mundo. Queridos, nós vamos ver profecias acerca do Messias. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E algumas versões falam assim: e o principado estava sobre os seus ombros. Ou seja, ele nasceu, o Messias nasceria para ser rei. Amém? Para ser rei. Quando a Bíblia fala sobre o cego de Jericó, que ele está vindo, ouviu o barulho de tumulto, de multidão, e pergunta: o que está acontecendo? E aí alguém fala para ele: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele se levanta e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, se é filho de rei, se é filho de rei, Davi era rei. Se é filho de rei, é rei, é príncipe. O próprio Davi profetiza, 2 Samuel 23, de 1 a 4,
diz assim, e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel: o Espírito do Senhor falou por mim, e as suas palavras estão na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo, que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. 2 Samuel 23, de 1 a 4, o próprio Davi disse: haverá um justo. Ele profetizou sobre o Messias. Eu poderia passar aqui muito tempo mostrando várias profecias sobre o Messias, mas eu não tenho tempo. E Jesus é esse Messias profetizado. Posso ouvir amém? Amém. Jesus é esse Messias que foi profetizado. Irmãos, um judeu, ele não consegue entender que Jesus é o Messias pelo fato de Jesus ter sido crucificado. E aí estava na cruz: este é o rei dos judeus. Eles colocaram como uma zombaria até, não entendendo os planos do Senhor. Em Mateus 28, você pode ler depois, que quando Jesus é ressuscitado, e aí os guardas vão dizer para os sacerdotes: ei, ele ressuscitou. Esses sacerdotes disseram assim: ei, aqui está uma grande quantia de dinheiro, diga que roubaram o corpo dele. Se isso chegar até o governador, nós faremos com que não haja maiores consequências, ou seja, que eles fossem punidos até mortos. E a Bíblia diz que essa mensagem se divulgou entre os judeus até os dias de hoje. Hoje a mídia tentaram negar que Jesus existiu, não foi possível. Tentam negar a divindade de Jesus. Jesus, ele nasceu como Salvador, para ser Salvador, mas ele nasceu também para ser rei, e ele é rei. Amém? A apóstola falou sobre os reis magos. Quando Jesus nasceu, reis do Oriente, algumas versões falam reis magos, outras apenas colocam mago, foram visitá-lo e levaram presentes para Jesus. Era a prática dos reis visitar outros reis e não ir de mãos vazias e com presentes. E um detalhe, Mateus 2, capítulo 2, logo os primeiros versículos, você pode ler isso, diz assim: eles foram até o rei Herodes para perguntar acerca do rei dos judeus que iria nascer. E aí Herodes disse: eita, está nascendo o Cristo, e tentou eliminar, matando as crianças daquela região, de 2 anos para baixo. Eles foram buscar o rei dos judeus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Muito bem, queridos, abra sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 4, e eu vou mostrar algo para vocês. Lucas capítulo 4, eu tenho que correr. Quem achou diz amém. Na tentação, versículo 5 diz assim: então o diabo levou-o para um lugar mais alto, e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. E algumas versões dizem assim: portanto, se você prostrado me adorar. Você sabe o que é prostrar? É ajoelhar e colocar o rosto no chão. O diabo queria somente que Jesus fizesse isso, se curvasse. Esse curvar-se é reconhecer que o diabo era rei. Esse curvar-se é dizer assim: eu me rendo à sua autoridade. Agora, você já parou para prestar atenção o que o diabo estava oferecendo para Jesus? O reino das nações. Olha que coisa tremenda que nós vemos Jesus, rei das nações. O diabo estava oferecendo o reino das nações, para que Jesus fosse rei das nações. Irmãos, Jesus não caiu na tentação, diga aleluia. Jesus não caiu na tentação, diga glória a Deus.
Sabe por quê? Se ele tivesse caído, toda a humanidade estava perdida. Toda a humanidade estava debaixo do controle do diabo, porque Jesus foi a arma secreta de Deus para tirar o pecado do mundo. Mateus 28, só vamos ler um versículo. Eu quero mostrar isso para vocês. Mateus 28. Olha que coisa tremenda. Verso 19, verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Algumas versões dizem céu e terra. Outras dizem céus e terra. Qual é a versão mais precisa? Céus e terra. Por quê? Porque embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, Jesus, ao falar isso, Jesus não falou em grego, Jesus falou em hebraico. Diga hebraico. E em hebraico a palavra céu não existe no singular. A palavra céu é shamaim. Diga shamaim. A palavra céu só existe no plural. Então quando Jesus disse toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Diga aleluia. Agora, irmãos, Jesus tem autoridade, ele é rei de toda a terra e é rei nos céus também. Dê um aplauso ao Senhor e diga glória a Deus, aleluia, se expresse, exalte o Rei dos Reis. Por que céus? Em português a gente não tem essa diferença, mas por exemplo no inglês, você vê sky, que é o céu onde os aviões voam, mas fala heaven, que é o céu onde Deus habita. Paulo fala assim: fui arrebatado até o terceiro céus. Então se existe terceiro, existe primeiro, segundo e terceiro. Então quando a Bíblia diz toda autoridade me foi dada no céu, é generalizando, mas é mais preciso nos céus e na terra. Diga, Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por que nos céus e na terra? Nos céus também, o segundo céus é onde os principados atuam para governar, para oprimir as nações, e ele reina também, ele tem toda a autoridade no primeiro céus, no segundo céus, no terceiro céus, e se existem outros céus, Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Diga glória a Deus. E ele tem autoridade também na terra. Irmãos, você já parou para prestar atenção? Jesus não veio estabelecer uma religião. Isso aqui, irmãos, só essa expressão, Jesus não veio trazer uma nova religião, é motivo para um livro, ou talvez um capítulo de um livro. Eu não tenho como falar sobre isso, mas eu vou dizer algo para você. Jesus não veio trazer uma nova religião, ele veio implantar um reino. Ele veio implantar um reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Olha a sua mensagem, Mateus 3:2, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Reino. Na oração do Pai Nosso que ele ensinou, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha, pega assim, faz assim, venha o teu reino dos céus para a terra. Amém? Venha, estenda as mãos, levante lá da galeria também. Venha o teu reino, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor e diga aleluia. Seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Deus reina. A Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. E um dia o homem entregou essa terra ao diabo, e por isso quando Jesus foi tentado, o diabo disse: toda autoridade me foi dada nessa terra. Porque o homem, quando caiu, quando pecou, ele entregou essa autoridade ao diabo, e por isso há o caos.
Mas, irmãos, nós temos que exercer a autoridade do reino e quebrar os poderes das trevas, estabelecer o reino e a paz. Amém? Aonde a gente chegar. Amém? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Amém? Nós precisamos entender. Olha como Jesus, Mateus capítulo 25, a gente às vezes nem percebe. Mateus 25, verso 31. A palavra do Senhor diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono. Quem se assenta no trono é rei. Mas vamos continuar. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Porá as suas ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Deus tem um reino para nós. Jesus é o rei. Ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer um reino. Quando aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ainda que aquele homem não tivesse fé para ser curado, pelo fato de ele ter reconhecido: tu és o rei, tu és o Messias. Irmãos, a gente não tem o entendimento, porque a gente vive em uma democracia. Em uma monarquia, se tem pessoas passando fome, é vergonha para o rei. Se existe violência, é vergonha para o rei. Se existem pessoas doentes, é vergonha para o rei. E nós precisamos entender que quando o reino de Deus se estabelece, quando o reino de Deus se levanta, milagres acontecem, vidas são transformadas. Por isso Jesus nos ordenou: pregue o reino, o evangelho do reino. Não é o evangelho do que eu penso, do que eu acho, mas é o evangelho do reino. Amém? Amém? O apóstolo Danilo ontem, ele falou assim: Jesus é o rei de toda a terra, mas será que ele é o rei da sua terra? Será que ele reina no seu coração? Será que você se submeteu a esse reino, a esse reinado, a esse rei? Será que é verdadeiramente ele que governa a sua vida, ou é você que governa? Nós precisamos convidar Jesus a ser o nosso rei. Amém? Quando Jesus estava conversando com Pilatos, e ele diz assim: tu és o rei dos judeus? Pilatos perguntou. Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Então ele disse: logo tu és rei. Irmãos, a igreja precisa parar de ver Jesus somente como Salvador, e precisa passar a olhar para Jesus como rei, como soberano e como Senhor. Jesus não é algo que a gente adiciona na nossa agenda. Hoje é domingo, eu vou para a igreja. Jesus é tão doce, tão fofo. Irmãos, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não existe reino sem negar a si mesmo. Fala para o seu irmão: quer viver o evangelho do reino? Negue a si mesmo. Amém? O seu reino é de justiça, o seu reino é de amor, e nós precisamos viver a essência deste reino.
Justiça é a base do seu trono. Eu não tenho tempo, fui avisado agora que tem ceia. Eu não sabia, não. Mas foi culpa minha que eu não li a programação. Eu não tenho tempo, mas eu preciso que você entenda que justiça, ela vai em todos os nossos atos. Como você se relaciona com sua esposa, com seu marido, você precisa exercer a justiça do reino. Não é a justiça desse mundo, é a justiça desse reino. Olha, um dia Jesus deu uma chave para finalizar. Mateus 6:33. No início dessa fala, Jesus diz assim: não fique preocupado com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, porque não é o corpo maior do que o alimento. Enfim, já pulei tudo aí. E aí Jesus disse: olhe os lírios, nem Salomão se vestiu, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhe para as aves, não semeiam, não ceifam, ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai as alimenta. Não valei muito mais vós do que as aves? E aí Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça nossa, a justiça do reino. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aquelas coisas que inquietam a nossa alma. Vamos ficar em pé. Eu entendo que buscar o reino em primeiro lugar. Eu estava assistindo uma mensagem um dia desse do Miles Monroe sobre isso. E como é profundo buscar o reino. Ele não falou nessa mensagem dele, mas eu entendo que buscar o reino em primeiro lugar é buscar a presença do rei. Irmãos, Jesus não é um personagem apenas inventado pela imaginação humana. Muitas pessoas não conseguem ver Jesus como rei, porque a imagem que tem é do Jesus indefeso, o menino na manjedoura, o rei que os reis magos viram, ou é o Jesus crucificado, cabisbaixo, com semblante triste, crucificado, ensanguentado. Irmãos, você precisa atualizar a foto, atualizar o perfil da imagem de Jesus em sua mente. Em Apocalipse diz que ele, cabelos brancos, vestido com vestes brancas, vestido de um cinto de ouro, de vestes taladas, ou seja, vestes reais, vestes de juiz, e a sua voz é como a voz de muitas águas, e os seus olhos como chamas de fogo. Jesus ressuscitou, e Ele reina e reinará para sempre. Aleluia! Mas um ser tão tremendo e tão poderoso é tão humilde que Ele quer que você o aceite. Ele não impõe o reinado sobre você. Ele quer que você o aceite como seu Senhor, como seu Rei, seu Salvador. Você pode passar a vida toda conhecendo a história de Jesus, mas nunca de verdade andar com Jesus que escreveu a história, andar com Jesus que dividiu a história. E aí eu vou dizer para você, se você escolher não andar com Jesus, sinto muito, a sua decisão é tola, é equivocada. Você precisa dizer: Jesus, reina sobre mim, reina sobre a minha vida. Se você quer dizer isso, comece a orar e dizer: Senhor Jesus, reina sobre mim, reina sobre a minha vida, reina sobre a minha família, reina, 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 reina sobre as nações da terra. Aleluia!